What's up? Vamos dar continuidade aos vídeos sobre au pair. O que você precisa para ser um au pair ou uma au pair? Ou eu quis saber sobre esse intercâmbio que é incrível, que é maravilhoso e que eu amo de montão. Eu fiquei nos Estados Unidos 1 ano e 9 meses aí, foi com a mesma família. Quando tava chegando assim, na época de estender assim, a minha host me perguntou: e aí, Gabi, você vai querer ficar com a gente? A gente gostaria muito de ficar com você por mais um pouco. E aí eu falei: sim, eu quero! Mas eu queria ficar só por 6 meses, eu não queria ficar por mais 9 meses ou por mais um ano. Eu tava sentindo muita falta da minha família, eu tava sentindo muita falta da minha mãe, do meu afilhado. Mas enfim, deu tudo certo. Não ficou nem 6 meses que eu queria e nem um ano que eles queriam. A gente acabou fechando nos 9 meses. Não? E enfim, essa história toda fica pra um próximo vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu me preparei. Eu decidi que eu ia viajar em 2012. É isso que eu quero fazer. Eu acho que 90% da população do mundo quer ir pra Disney, né? Eu era uma pessoa dessa. E eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse conseguir. Como eu falo no meu outro canal, eu sou uma pessoa que começa as coisas e eu não termino. Então eu sempre começava a juntar dinheiro e sempre acontecia algo pra eu quebrar o meu porquinho e eu nunca conseguia ir. Sabe? Depois eu pensei, ao invés de ir pra Disney, passar uma semana brincando, sei lá, fazendo o quê, por que eu não junto dinheiro pra fazer um intercâmbio? Eu já conhecia esse intercâmbio de au pair, que foi quando eu comecei a fazer um curso de inglês. Eu também não terminei ele. E aí eu vi um panfletinho lá e tudo mais, e eu comecei a ver vídeos na internet, eu comecei a pesquisar bastante, eu comecei a ligar pras agências pra saber como é que era em cada agência e tudo mais. Essa é a dica número 1, assim, se você realmente quer fazer, começa a ver vídeo, começa a ler blogs, entra nos grupos aí do Facebook, começa a pesquisar. Você vai ver um monte de vídeos, pessoas que tiveram experiências ruins, mas você também vai ver vídeos de pessoas que tiveram experiências boas. Então, o que eu digo é não se deixa levar, assim, porque a gente tem mania de se deixar levar pelas coisas ruins, né? Porque a menina foi expulsa, porque a outra teve problema com o host, porque não sei o que, não sei o que. Não! O que é importante é você deixar as coisas bem claras, desde o começo, com as entrevistas, e aí você não vai ter problema. Porque não, é realmente o que acontece. Eu tive 9 famílias no meu perfil. Algumas não me quiseram, outras eu não quis. Então não é uma questão de tipo, a família te escolheu, você tá desesperada pra ir, escolhe essa família, a primeira família e vai. Não. Tem que ter um feeling, sabe? Você vai sentir quando é a hora. Tem muita gente que fica muito desesperada e tipo, faz entrevista com uma família e já vai com essa família. É caso de acontecer, de dar sorte, claro. Cada caso é um caso, cada família é família, cada candidata é uma candidata. Aconteceu com as duas amigas minhas, a Gabi e a Amanda, delas pegarem a primeira família. Eu peguei a 9ª família. Mas eu não esperei 9 meses pra pegar a 9ª família, não. O meu tempo de espera pra fechar um match, que é quando você fecha com a família, foi de 1 mês e meio, mais ou menos. Eu terminei o meu application em março de 2013 e eu consegui um match, fechei com a família em maio. Então foi 1 mês e meio, mais ou menos, que ocorreu tudo isso, que eu fiz entrevista com as 9 famílias. 2 dessas 9 famílias entraram 2 vezes no meu perfil, tipo, elas entraram, depois saíram, depois entraram, depois saíram. Eu fiz entrevista com 2 famílias via Skype e uma por telefone, que foi a família que eu fechei. É importante também você ter esse contato por Skype ou por telefone, sair um pouco só desse contato por e-mail, porque ali no e-mail, né, a gente não tem o feeling, sabe? Não tem aquele você olhar pra cara da pessoa e ver como essa pessoa age e todas essas coisas. Então eu acho muito importante, sim, fazer Skype quantas vezes forem precisas. Não só com o pai e a mãe, mas com as crianças também. Eu vou entrando num assunto e aí eu saio do outro assunto e aí vai dar tudo certo, vocês vão entendendo. Pesquisei, decidi a agência que eu ia, comecei a trabalhar com meu pai, comecei a fazer um monte de coisa, comecei a cuidar de criança. Foi bem na época que a minha irmã engravidou. Ela não é minha irmã de sangue, a gente foi criada juntas, então foi na época que ela engravidou e eu já fiquei, ai meu Deus, esse menino vai nascer, eu vou cuidar dele desde recém-nascido, vai ser mais uma referência pro meu application. Então todas as coisas foram dando muito certas, assim, pra eu conseguir ir. Eu comecei a estudar inglês feito louca também. Quando eu não tava trabalhando, eu estudava tipo de 6 da manhã à meia-noite. Foi a época que eu consegui acordar cedo na minha vida pra fazer alguma coisa. Comprei uns CDs na feira, aulas de inglês, peguei uns livros, sabe? Comprei livros de filmes que eu já tinha assistido, tipo Alice no País das Maravilhas, ou comprei A Cabana, que eu já tinha lido em português, comprei em inglês. Passei a transformar a minha vida no inglês. Meu celular era em inglês, meu computador era em inglês, minha televisão Discovery Kids era o dia inteiro em inglês, porque Discovery Kids tem uma linguagem mais pra criança. Então, pra você começar a perceber ali algumas palavras, é o ideal. Quando eu tava no computador, mexendo no Orkut ou no Facebook, alguma coisa assim, eu tinha baixado um plugin
VPN pra assistir canais de lá de fora. Vários canais desses de notícias, de esporte, qualquer coisa. E eu deixava lá ali no cantinho, passando na televisão, os noticiários, essas coisas, enquanto eu ia ouvindo e ia fazendo as minhas coisas. Então eu transformei a minha vida num completo inglês e foi o que me ajudou bastante. Porque eu sabia ler, eu sabia falar algumas coisas meio índio, assim, que eu aprendi na escola. Por causa da Disney, eu descobri que eu tinha que aprender a amar inglês, então passei a amar muito inglês e eu consegui me desenvolver mais nisso. E não adianta, se você não gosta de inglês, se você falar inglês é chato, inglês é difícil, você não vai conseguir aprender. E eu digo isso tanto como uma pessoa que estudou inglês, quanto uma pessoa que ensina inglês, porque eu também sou professora de inglês e eu vejo a dificuldade dos meus alunos, tanto dos meus alunos adultos, quanto das crianças, as facilidades, eu procuro juntar ali uma coisa com a outra pra poder desenvolver um ensinamento melhor pra eles. Eu garanto pra vocês que as dicas que eu dou são muito boas. Depois de todo esse processo, minha vida toda virou um inglês, eu fui atrás de referências, cuidava de criança no final de semana, cuidava de criança durante a semana, cuidava da minha prima, cuidava de todo mundo. Eu passei a desenvolver mais um pouco os meus hobbies, então eu voltei a tocar violão, eu tinha parado um pouco, eu tocava mais violão, eu voltei a desenhar também, porque eu não sabia quais eram as idades de crianças que eu ia pegar, então eu falei, vou aprender a desenhar, porque já é uma coisa a mais pra gente ensinar pras crianças. Trouxe a minha vida toda pra isso, de me preparar pesado mesmo pra fazer esse intercâmbio. Eu sempre gostei muito de ouvir as músicas da Disney, clássicos da Disney, os soundtracks das músicas da Disney. Então eu fiz uma playlist, assim, só com músicas da Disney. Então eu escutava o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Eu entrava aí nos bate-papo americano pra poder conversar com o pessoal americano e fiz alguns amigos até. Então foi bem bacana. Fiz o meu cadastro na agência, eu fiz pela Cultural Care. Não tô sendo paga pra falar isso. Sim, tem gente que se sente confortável com a STB, tem gente que vai pela Experimento, tem gente que vai com a Au Pair in America. Sei lá, tem um monte de agências. Eu fui com a Cultural Care porque eu achei que era mais a minha cara, eu me senti mais confortável com eles. Foi tudo de bom. Minha experiência com a Cultural Care vale 5 estrelas. Me paguem. Eu fechei com a minha família em maio, só que eles precisavam que eu fosse só em setembro. Então a minha ansiedade foi a 1000, porque eu tinha que esperar junho, julho, agosto, 3 meses, que também me ajudou bastante, porque eu consegui ter 1 milhão de despedidas, ver todos os amigos que eu via há muito tempo que eu não via, enfim, aproveitar a minha família o mínimo possível, comprar coisas que eu ia precisar. E é um erro, depois no próximo vídeo eu vou falar sobre malas e essas coisas, é um erro você comprar coisas pra levar, porque chegando lá você não vai usar, você vai comprar coisas novas. Fiquem espertos. Foram 3 meses, assim, de muita ansiedade, de muita preparação. Eu consegui tirar meu visto tranquila, tirei meu passaporte tranquilo, não foi nada correndo. Eu tive amigas que tiveram que fazer tudo em 1 mês, então tinha que correr com tudo, com visto, com passaporte, com alguns documentos que faltavam. Tem documento que você só consegue depois que você fecha o match. São coisas de saúde, referências de médico, eles precisam preencher umas coisinhas lá, você tem que fazer um teste de tuberculose. Então tem umas coisas que você só faz depois do match. Uma coisa que eu gostei muito da Cultural Care foi que você só paga realmente a taxa da agência quando você fecha o match. Tem empresas que você precisa pagar antes. Não é que eu não confie na empresa, mas é porque eu evito problema, sabe? Então tudo bem, eu já paguei minha inscrição, já paguei meu negócio, beleza. Agora o resto eu só vou fechar mesmo com a família. E enfim, esse vídeo foi explicando um pouco mais detalhado sobre como aconteceu, sobre como eu me preparei, como foi o meu começo, como foi o meu ano aí de muita loucura e muita correria. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No vídeo da semana que vem eu vou falar sobre a escolha da minha host family, as entrevistas que eu tive com as host families, como foi todo esse processo de escolher a família e tudo mais. Beleza? Então eu encontro com vocês na semana que vem. Um beijo. Fui!